Nossa entrevista ao vivo de hoje é sobre a saúde do coração. E para falarmos sobre o tema, recebemos no estúdio Almir Fontes, que é cardiologista e professor em cardiologia na UFO. Almir, seja muito bem-vindo aqui no Informativo. Obrigado, é um prazer estar aqui nesse momento. Prazer é todo nosso, a gente que agradece. Para a gente iniciar a nossa entrevista, como vimos ali na reportagem, não é somente adultos que possuem doenças do coração. Nas crianças, elas também são suscetíveis, não é mesmo? Com certeza. Primeiro, parabenizar esse projeto, a gente entendendo que saúde não é só o adoecimento da parte física, mas é um conjunto, que é física, mental e espiritual. E é fundamental a importância na atuação da saúde, no que tange principalmente a promoção, essa avaliação multiprofissional, não só o odontólogo, mas o educador físico, nutricionista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, enfim, são vários profissionais que juntos, com o profissional médico, vão fazer com que, de fato, o indivíduo tenha uma cura da sua enfermidade física. Com certeza. E quando a gente fala de fatores de risco, quais são eles? São vários fatores de risco. Mesmo a criança, que a gente imagina que a criança não tem a cardiopatia, mas existem as cardiopatias congênitas, são várias. São identificadas de um modo geral logo ao nascer, quando o pediatra ausculta a criança. Algumas dessas cardiopatias têm que ser conduzidas por um especialista e, claro, que o tratamento odontológico previne alguns problemas que podem advir de um tratamento dentário ou de uma alteração dentária se a pessoa não fizer um tratamento e pode causar problema no coração. Entre os fatores de risco, nós temos alguns que são importantes: a hipertensão arterial, o tabagismo, o sedentarismo, a obesidade, o sobrepeso, o estresse também, a depressão. São vários fatores de risco que juntos, a diabetes, se não tratar de forma adequada, eles podem levar a uma doença cardiovascular. Dentre elas, nós citamos o infarto agudo do miocárdio, que tem risco de morte, o acidente vascular encefálico, que tem risco de morte e sequela, e uma doença arterial obstrutiva periférica, uma insuficiência cardíaca, uma alteração da função renal, podendo levar a hemodiálise. Ou seja, a gênese de todas as doenças cardiovasculares começam com os fatores de risco. Os fatores de risco, na grande maioria das vezes, depende do próprio paciente fazer a sua parte. E onde se faz a parte da pessoa e é acompanhada na atenção primária. Então é importante que a pessoa também faça uma avaliação na atenção primária, procure o médico generalista ou a equipe de saúde da família, para que ela possa ter controlado a diabetes, a hipertensão arterial, medidas para evitar o tabagismo, o etilismo, enfim. Perfeito. Aproveitando que você mencionou essa questão do evitar, a gente falando em prevenção. De 0 a 10, qual que é a importância de alimentação e atividade física? Fundamental. Uma é ligada à outra. Não tem como você fazer uma dieta, Evidentemente, o que a gente recomenda, que é saudável, é comer mais verduras e frutas e legumes, comer menos sal, menos proteína, basicamente, assim, menos carne vermelha, principalmente as carnes gordurosas, e acompanhado de uma atividade física. Se você fizer uma dieta e não fizer atividade física, você acaba perdendo massa muscular e, consequentemente, o próprio organismo. Por mais que você perca peso com a dieta, você vai acabar recuperando. Então, é mandatório que você alie as duas coisas. E atividade física é uma caminhada, Você colocar um tênis, um short, 20, 30 minutos por dia, 3 a 5 vezes por semana, já está bom demais. Pelo que você falou, o principal vilão, a gente pode dizer que são os alimentos gordurosos e também o sal? Sim, o sal, o açúcar. Por quê? O açúcar, consumir de uma forma inadequada, leva a sobrepeso, vai ser um fator predisponente para que o indivíduo desenvolva o diabetes, desenvolva a obesidade. O diabetes e a obesidade vão também contribuir para alterações do nível de colesterol, de triglicérides. A alteração do diabetes mais alterações dos níveis de gordura do sangue, normalmente secundários a uma alimentação, um estilo de vida inadequado, podem fazer com que o indivíduo venha a ter um evento cardiovascular como um infarto ou um derrame, um AVC. Pois é. E quando a gente fala ali de descobrir a doença, possíveis doenças cardíacas, qual é o exame que deve ser realizado, quando também, quando procurar ajuda e também perguntando a respeito de sintomas. Quais são eles? Então, um grande problema é que nem sempre o diabetes demonstra alterações, em alguns momentos o indivíduo pode urinar mais, pode perder peso, mas não obrigatoriamente. Da mesma forma que a pressão arterial elevada nem sempre dá sintomas.
Então, uma forma de você, de fato, diagnosticar se você tem diabetes, se você tem colesterol elevado ou se você tem pressão alta, é procurando um serviço de saúde, com um médico clínico, um médico generalista, cardiologista, qualquer profissional da área de saúde, na atenção primária, está mais do que habilitado para isso. Você falar, faz uma avaliação do exame de sangue, você vai ver se sua glicemia, que é o açúcar do sangue, está alto, se o seu colesterol está elevado, se a sua pressão está elevada, para a partir daí, a equipe de saúde da família ou o profissional médico orientar para que ele mude o estilo de vida dele. A mudança do estilo de vida ajuda muito, né, no controle dos fatores de risco, na redução dos níveis de pressão arterial, de diabetes e colesterol e, claro, eventualmente, medicamento que tem que ser prescrito pelo médico. Doutor, de quanto em quanto tempo, né, é necessário realizar esses exames, né? Glicemia, pressão alta, qual que é a recomendação? O que a gente sabe, com o passar dos anos, né, existe um aumento do risco de doença cardiovascular. Nos homens, após os 40, 45, 50 anos, nas mulheres, após a menopausa. Então, recomendável que mesmo que você seja assintomático, que pelo menos após os 40 anos você faça alguma avaliação, pelo menos anual. Se você já tiver algum fator de risco, você é hipertenso, é diabético, tem colesterol elevado, é tabagista inveterado, é mandatório que mesmo que você não sinta nada, você faça uma avaliação até às vezes mais precoce. Hoje, no estilo de vida que nós levamos, com muito estresse, sedentarismo, muita cobrança, a gente tem visto pacientes às vezes mais jovens, de 30 anos, às vezes um pouco mais, um pouco menos, infartando em função de todos esses fatores de risco e principalmente o estresse, que é sabidamente o fator de risco, complicando a sua vida, a sua longevidade em função de não ter procurado uma avaliação e um tratamento correto e adequado. Doutor, falando especificamente, né, sobre o estresse, por que que ele causa tudo isso, né? E como identificar também, como saber ali quando está passando do ponto? O estresse, ele atua na que a gente chama de substâncias oxidativas, né? Então ele aumenta a produção de radicais livres, né? Esses radicais livres, junto com a produção excessiva de adrenalina, de alguns hormônios internos, eles fazem com que leve uma lesão endotelial, que é a parte interna dos vasos. Isso faz com que comece a acumular gordura nas artérias e isso em algum momento pode levar a um evento cardiovascular, como infarto e um acidente vascular cerebral. Então, normalmente, a pessoa que é estressada é aquele indivíduo que é perfeccionista, que trabalha muito, não descansa, não tem férias, é extremamente agitado, né? Ele não tem tempo para si. Então, ele trabalha o dia inteiro e uma das manifestações do estresse é o nervosismo, às vezes a depressão, às vezes uma dor no peito, às vezes uma alteração da respiração, uma tontura, uma falta de sono, dor de cabeça, ou seja, tem várias manifestações, mas basicamente o próprio indivíduo vai reconhecer que o estilo de vida dele, trabalhando de forma diuturna, não descansando, não tendo férias, vai fazer com que esse estresse, provavelmente ele vai ter outros fatores de risco, vão contribuir para que eventualmente ele possa ter um evento cardiovascular. Excelente, doutor. A gente já está chegando ao final da nossa entrevista. Antes da gente encerrar, eu queria que você deixasse um recado de conscientização, né, sobre a saúde do coração para quem nos assiste. O que a gente sabe que hoje as doenças cardiovasculares, né, que a gente, como falou, infarto, derrame, AVC, né, elas acometem em torno de 30% da população. Então, todos nós, em algum momento, morreremos e adoeceremos mais por doenças do coração. Não tem como fugir a isso. A única forma de fugir, ou retardar, ou evitar que seja mais grave, é fazendo a nossa parte. Alimentação saudável, atividade física, controle do nível de estresse e procurar uma avaliação médica periódica, porque é só dessa forma que a gente vai saber se a gente tem alguma alteração, mudar o estilo de vida para que nós consigamos viver mais e com longevidade e qualidade. Com certeza, ótima dica. Muito obrigado, doutor, pela sua participação aqui no Informativo. Eu que agradeço. Até um próximo momento. Seja sempre muito bem-vindo.